Está conosco a nossa companheira Vera Magalhães, por imagens no Jornal da Manhã. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Oi, bom dia, Thiago. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes e aos internautas, como disse o Caio Blinder ontem. Vera, eu sei que a gente vai falar muito sobre essa estratégia em relação ao recurso que tinha sido impetrado no Supremo para suspender o inquérito contra o presidente Michel Temer, mas antes chega agora aqui uma informação que eu acho interessante você comentar, a informação que está publicada no painel digital da Folha de São Paulo, que o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures entregou na sede da Polícia Federal ontem à noite a mala com os R$500 mil, hein, Vera? Acharam a mala? A mala que nós tanto perguntávamos aqui, né, Thiago? Vamos ver se tem R$500 mil mesmo lá dentro, se são os mesmos R$500 mil ou se ele saiu correndo para repor, porque afinal de contas o dinheiro estava marcado. E vamos ver, né, por onde ela... É estranho, porque com chip deveria ter um geolocalizador, né? A gente deveria saber por onde essa mala passeou. Mas, enfim, vamos ver, é uma informação importante. E essa mudança de estratégia, hein, do governo Temer, da defesa de Michel Temer, não é, Vera? Pois é, eles perceberam, Thiago, que se mantivessem aquela estratégia de recorrer ao Supremo e pedir a anulação do inquérito, caso isso fosse negado, já equivaleria, na verdade, a uma derrota, como se antecipasse o mérito, como se o Supremo dissesse com todas as letras que vê indícios contra o presidente, vê indícios de crime. Isso seria um ultimato ali do governo, daria um ultimato em si mesmo. Tanto que os partidos estavam usando isso como baliza para decidir se ficariam no governo ou se sairiam. Então o governo percebeu a armadilha autoimposta, resolveu recuar disso, mas para não dar um ar total de recuo, se valeu da perícia que eles obtiveram, uma perícia bastante questionável, assim como a da Folha de São Paulo, para dizer, olha, nós estamos seguros de que não houve crime, então vamos até o fim, como se estivessem empeitando o Supremo e não o contrário, não correndo dessa espécie de prova dos 9 que seria amanhã. Se amanhã o Supremo mantivesse a abertura do inquérito, seria também um tiro no pé para outra coisa, Thiago, que é para o julgamento da chapa Dilma Temer previsto para a semana que vem. Já iria a julgamento no TSE com uma investigação aberta no Supremo, o que muita gente acha poderia influenciar ali os votos também dos ministros do TSE. Então eles trataram de refazer a estratégia na esperança de mais uma sobrevida aí. Vamos ver se ela vem. E agora, Vera, bom dia. Essas contradições apontadas no depoimento à Folha de Temer, principalmente na relação dos encontros à noite, que ele agora diz que é possível, se encontra com empresários, é normal, etc. Pois é, o Josival, veja que essa entrevista para a Folha, mais ainda do que a que ele concedeu a mim no estado de São Paulo, ela é cheia de contradições, né? Porque ele diz que não é crime receber empresários fora da agenda, mas é sim. Existe uma lei que regulamenta isso, que obriga o presidente da República a informar todas as suas reuniões. Tem outras contradições ali. Ele diz que o Joesley o procurou para falar da Operação Carne Fraca, só se além de corrupto ele fosse também vidente, Josival, porque a Operação Carne Fraca só foi deflagrada dias depois daquele encontro. Ele disse que só conhecia o Rocha Loures institucionalmente, o que a gente já comentou aqui ontem é uma piada de salão. Eles eram muito próximos, umbilicalmente próximos, Rocha Loures viajava com ele para todo lado, era assessor pessoal. Se você entrava na sala do Temer na época da vice-presidência, que fica ali num anexo do Palácio do Planalto, a primeira pessoa que você via, antes mesmo da foto da Dilma na parede, era o Rocha Loures estatelado no sofá ali. Então isso é pura falácia. E por fim, a gente tem hoje a informação de que eles viajaram juntos depois do encontro do Rocha Loures com o Joesley. Para mim, ele falou textualmente, e eu perguntei assim, presidente, o senhor tomou conhecimento em algum momento sobre a conversa entre o Rocha Loures e o Joesley, que essa conversa aconteceu e eventualmente da entrega de dinheiro? Ele disse textualmente que não. O Rocha Loures estava grampeado, sabemos. A depender do que se possa ter aí de conversa entre o presidente e ele, qualquer tentativa de amenizar a situação vai por terra, porque aí volta a se agravar. Bom, é contradição em entrevista para jornal, porque nos autos
as contradições são tomadas assim, pelo visto. Tem um livro do italiano chamado Fra Marino dei Malatesta que diz o seguinte: a contradição das partes tira a credibilidade do todo. Pois é, e eu não sei como você vê, mas notícias de jornal têm sido usadas nesses casos mais ruidosos aí para pontuar essas contradições. Eu não sei se isso pode ser usado como indício ou como prova, mas eu, por exemplo, já tive várias notas sobre Petrobras anexadas aí aos autos das ações nos últimos anos. Então, essas eventuais contradições, ainda mais sendo o presidente falando, uma entrevista dele, eu não sei se podem embasar ou não uma ação. Ô Vera, e só pra gente fechar, qual é a aposta de Michel Temer para se sustentar no cargo, hein? Aposta política agora, neste momento, Thiago. A fase jurídica corre paralelamente, ela está sofrendo ajustes, sofreu esse ajuste que a gente falou, mas a aposta é primordialmente política. Você veja que ele tem feito reuniões para medir o pulso da base aliada diariamente, às vezes mais de uma por dia. O Rodrigo Maia tem sido aí muito presente neste momento, seja de bermuda ou de calça comprida, tem estado com o presidente em vários momentos, apresentando ali o quadro, o raio-x de como as coisas estão na Câmara, mas isso tem que ser assim mesmo, tem que ser uma espécie de eletrocardiograma da base, porque as coisas vão mudando ao sabor das notícias. Por hora, o que ele aposta é que vai conceder para as coisas. Não é fácil prever se isso vai de fato acontecer. Por quê? Tem várias agências de risco de olho no Brasil, então você tem um cenário de instabilidade econômica que não ajuda a estabilizar a política. E na própria política tem coisas que podem acontecer e que podem jogar areia nos planos do governo. Por exemplo, Rodrigo Janot insistiu na prisão do Rodrigo Rocha Loures. Agora essa coisa da mala de dinheiro que aparece. Então a investigação, quando iniciada, ganha uma dinâmica própria que muitas vezes é difícil de prever. Então a gente tem que continuar fazendo isso que estamos fazendo e acompanhar o pulso da crise dia a dia, hora a hora praticamente.